Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Estamos aqui com mais uma live a respeito de escatologia. Glória a Deus. Vou mandar alguns aviãozinhos aqui para alguns irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Para a gente começar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vou dar alguns informativos aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estamos iniciando mais uma live sobre escatologia. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então já temos aqui 7 pessoas. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Um assunto palpitante, mais um assunto abençoado sobre escatologia, amém? Eu queria pedir aos irmãos que estão entrando aí que vocês mandem um aviãozinho para outros irmãos, né? Nós temos live somente uma vez na semana e dessa vez já faz 15 dias que a gente não tem live, né? Na semana passada não pôde haver live, então vamos ter agora live sobre esse assunto de escatologia, que tem sido aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a gente priorizar nesses dias, né? Antes nós estávamos com a live dos Salmos da Fé e agora nós estamos com a live do escatologia, amém? Então, ressurreição dos mortos, né? É um assunto extremamente importante, ainda mais que quando vemos que o dia se aproxima, o dia da ressurreição dos mortos. Para nós, sim, ressurreição dos mortos, porque parte desse assunto tem a ver com o arrebatamento da igreja, porque será num dia só, na mesma hora que a trombeta tocar e ocorrer a ressurreição dos irmãos que já morreram em Cristo, também nós seremos arrebatados e nos encontraremos com eles, com o Senhor e eles lá nas nuvens, amém? Então, antes da gente começar mesmo o assunto, eu queria que você mandasse aí para mais algumas pessoas, tá? Mais alguns aviãozinhos aí, para a gente ter uma live bem poderosa, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos começar, temos 6 pessoas assim, vamos começar desse jeito mesmo. Geralmente, as lives, quando a gente já está no meio da live, é que vai entrando mais gente, né? Infelizmente, as pessoas perdem sempre um pedaço da live, mas tem sido assim todas as vezes. A gente começa com 6, 5, 4, 7 pessoas e no final está dando quase 20, mas vai avisando aí, vai avisando. É por isso que a gente passou a live para 8 horas da noite, para facilitar, né, para muitas pessoas que não podia assistir as lives de 7h30, a gente passou para 8 horas para facilitar. Pois bem, pessoal, o assunto de escatologia, especialmente sobre ressurreição dos mortos. Isso é muito importante e eu gosto sempre de dizer que crer na ressurreição dos mortos é o que define se realmente alguém é um cristão. Isso aqui é verdade, né? Porque é um assunto tão assim tremendo, é um assunto tão, vamos dizer assim, definidor das separações das águas, vamos dizer assim, algo que define realmente se a gente crê no Senhor ou não. É esse assunto. Eu acho que não define a sua salvação tão forte como o fato de você aceitar Jesus, embora faça parte dessa salvação, como diz Romanos capítulo 10, né? Romanos capítulo 10 diz assim: essa é a palavra da fé que nós cremos, se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque
com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a definição de salvação está inserida aí também crer na justificação, e a justificação tem a ver com a ressurreição, porque nós cremos que fomos justificados porque Jesus foi ressurreto e ele é o primogênito dentre os mortos, e todos os demais irmãos, os cristãos, serão ressurretos também. Então, é muito importante o assunto de ressurreição. Na verdade, era esse o principal assunto da igreja primitiva. Era a ressurreição de Cristo e a promessa da nossa ressurreição. Entendeu? A ressurreição de Cristo e a promessa da nossa ressurreição. Muitos dizem que a igreja primitiva pautava seu evangelismo sobre a cruz. Mas isso não é verdade, porque embora a mensagem da cruz seja a ferramenta para trazer as pessoas e entender o sacrifício de Jesus na cruz, mas a verdade é que havia a promessa principal, não era nem ir para o céu, era a ressurreição. As pessoas que pensam, foi mudado isso durante a história da igreja. A principal mensagem é a ressurreição, não é ir para o céu. Ir para o céu é um estado intermediário, tá? Muitos pensam que a gente recebe Jesus para ir para o céu. Ir para o céu por enquanto, porque na verdade a promessa cristã, a promessa de Cristo, a promessa do Novo Testamento, a promessa do reino é a ressurreição dos mortos, tá? Tanto é verdade que o começo, quando começa a ressurreição, né, quando toca a trombeta e há o arrebatamento dos vivos, automaticamente aí, em primeiro lugar, como diz em 1 Tessalonicenses, acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo. Então a promessa é essa, a promessa não é ir para o céu, a promessa é ressurreição. E na verdade o que define um crente é a crença na ressurreição, que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitaremos primeiro. Essa é uma verdade, é uma doutrina já muito bem estabelecida na Bíblia, né? Muito antiga, inclusive. Já em Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 26, Jó dizia o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Então, é o texto mais antigo a respeito de ressurreição, porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Algumas pessoas pensam que é Gênesis. Não, Gênesis conta o início de tudo. Mas o livro de Gênesis, o Pentateuco, foi escrito por Moisés muitos anos depois que Jó já tinha escrito aqui, já existia esse livro de Jó, melhor dizendo. Então aqui é o que se chama de primeiro tópico, primeiro texto que fala sobre a ressurreição. É uma verdade já bastante antiga, nós vemos também em Isaías, já posteriormente, né, na época dos profetas, Isaías 26:19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. É algo realmente importantíssimo. É a razão de existir, porque a Bíblia cita que nós fomos ressuscitados com Cristo, e sabemos que essa ressurreição com Cristo já é a promessa da ressurreição do corpo também, que só não se manifestou já desde a época que você recebe Jesus, por conta de que nós temos profecias para se cumprirem, a época da igreja, a plenitude dos gentios e até a grande tribulação. Por conta disso, é por isso que nós não estamos ressuscitados em corpo. Isso aqui é verdade. E também porque essa é a dispensação da graça, e a dispensação da graça existe a exigência de crer. E se já existiria supostamente uma ressurreição do corpo, as pessoas nem precisariam crer, porque estava ali vendo claramente que quem aceitasse Jesus automaticamente seria ressurreto. É só algumas ideias aqui, algumas confabulações em cima dessa questão de por que é que o nosso corpo já não está ressuscitado. Então, por isso que nós não morremos. A verdade é que a Bíblia, quando fala de cristão, quando falece, né, diz que dormiu. Alguns sustentam a doutrina de um sono, né, mas essa doutrina está errada, porque há outros textos bíblicos que mostram a consciência da pessoa depois que morre, né? Ali Jesus mesmo, ali, de lado do ladrão que
que se converteu: ó, mestre, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. E Jesus já disse para ele: ó, hoje mesmo estarás comigo. Então já é uma promessa de consciência. Nós vemos também aquele trecho que Jesus cita sobre o rico e Lázaro, e ali, depois que eles morreram, há uma consciência deles. Então essa doutrina do sono depois da morte, ela não é correta, é uma doutrina errada, mesmo que se considere, como alguns sustentam, que quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, alguns levantam o argumento de que aquele sábado durava 3 dias. Embora há muita discussão a respeito disso, se fosse só esse texto, realmente poderia trazer alguma dúvida, mas não é verdade. Há uma consciência depois da morte. Então, quando o crente morre, diz que ele está dormindo, porque o corpo que ainda não foi ressuscitado está dormindo, tá? Então o corpo está dormindo na terra, no seio da terra. Então ressurreição é algo muito importante. Inclusive em Hebreus capítulo 6 diz que isso faz parte das doutrinas básicas de Cristo, o que nos traz a responsabilidade como crentes, como cristãos, de saber sobre esse assunto, que é extremamente importante. Então essa live aqui, ela cumpre não só o papel de tirar dúvidas, né, e de trazer explicação para alguma curiosidade bíblica, mas ela é extremamente importante porque essa live vai trazer fundamentação em algo que a Bíblia diz que é uma doutrina básica de Cristo. E se eu fosse você, convidaria mais pessoas aí para participar dessa live, porque é muito importante o assunto de ressurreição. Continua aí convidando, tá? Então, além do fato de que essa é uma doutrina muito antiga, já baseada há muito tempo, é bom que se diga que essa doutrina não surgiu com o cristianismo, né? Antes do ensino do evangelismo por parte da igreja primitiva, já os judeus criam nisso, né? E era muito já firmada. E em Atos, no capítulo 26, versículo 23, diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Veja, Jesus é o primeiro. Se é o primeiro, vem todos os outros. Então a promessa cristã é de ressurreição do corpo. Mais uma vez eu digo aqui o que eu disse no início: muitas pessoas pensam que a gente deve aceitar Jesus para ir para o céu. Ir para o céu é um estado intermediário. Tá? O que significa estado intermediário? É algo provisório, intermediário. Intermediário significa que está entre 2 estágios. Tá? Então o primeiro estágio é você aqui, recebeu Jesus, vive reinando em vida, como diz a Bíblia, né? O reino dos céus já está dentro de nós e tudo mais. Aí a pessoa dorme em Cristo, né? Faleceu. O que é que acontece? O espírito e a alma vai para o céu, mas o corpo fica dormindo na terra, esperando, num estado intermediário, porque o que está entre o estado que você está agora e o estado futuro, que é o estado de corpo ressurreto, é justamente o tempo que a gente fica no céu. Então ir para o céu é um estado intermediário. A promessa é de ressurreição do seu corpo, tá bom? E a Bíblia fala lá em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então eu sempre digo assim nas minhas aulas de escatologia: todos serão ressurretos, todos, até o pior assassino, aquele bandido que matou 20 pessoas, ele será ressurreto também. O cristão mais fiel e que busca o Senhor, esse será ressurreto também. Todos serão ressurretos, todos irão ser
ressurgidos, né, vão participar da ressurreição. A diferença é que primeiramente haverá a ressurreição para a vida e depois a ressurreição do juízo. Essa é a diferença. Sendo que a ressurreição para a vida ela é dividida em 4 partes, né, em 4 estágios, tá? E o primeiro estágio, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 e 23, é o próprio Senhor Jesus, que já se cumpriu. Versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o versículo 23 diz assim: cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ordem. O primeiro ponto, a primeira ordem é Jesus, Cristo, as primícias. Primícias significa a primeira parte. O próprio Senhor Jesus Cristo foi dado como primícias. Ele foi a primeira parte da ressurreição. A ressurreição dele marcou o início da ressurreição para a vida. Então, o Senhor Jesus já foi ressurreto, ele está ressuscitado, está assentado à direita de Deus. Isso é muito importante porque algumas pessoas têm uma ideia errada sobre Jesus, né? As pessoas pensam, porque não estão vendo Jesus aqui agora, assim, ao vivo, a cores, em acordes, eles pensam que Jesus é uma espécie de espírito, um fantasma, né? Ou uma força, ou uma energia, ou um espírito, como diz os espíritas, né? Diz que ele é um espírito de luz, etc. Mas essa não é a verdade bíblica. O que a Bíblia garante, o que a Bíblia diz é que Jesus foi ressuscitado. O que significa isso? Ele está com um corpo e, segundo os evangelhos, né, e quando ele estava aqui antes de ser assunto aos céus, os discípulos tocaram nele, ele comeu peixe junto com os discípulos na margem do lago de Genezaré, né, no lago da Galileia. Então, ele é um corpo que se pode tocar. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não está em muitos lugares. O Senhor Jesus Cristo está só em um lugar, porque ele é um corpo ressurreto. E que lugar é esse? Depois que ele foi assunto aos céus, ele está agora sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas, pastor, então como é que significa aquele texto que o Senhor disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está sempre conosco e ele estará sempre em cada reunião onde 2 ou 3 se reúnem, porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós, o Espírito Santo está sobre nós, e onde houver 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo está ali. E o Espírito Santo é um com Jesus e com Deus. Logo, o Senhor Jesus está no meio da igreja por causa do Espírito, e ele ouve, sim, orações, e ele está vendo tudo, só que como pessoa ele está em um único lugar, e esse lugar é à direita de Deus, sentado no trono à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém, queridos? Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Pastor, então é errado as pessoas que dizem que viu Jesus, teve uma visão e tal? Não, visões espirituais, sim, Deus fala através de visões espirituais. Então eu creio em visões, e Deus fala, e Jesus se mostra em visão aberta, Jesus se mostra em sonhos, Jesus se mostra nas visões, em visões abertas, visão fechada, de todo tipo de visão espiritual. Sim, Deus pode falar, e Jesus pode falar, sim, assim como você pode ver da mesma forma um anjo por uma visão dessa. Mas o fato de você ter essa visão espiritual não quer dizer que Jesus ressurreto desceu aqui na terra, porque ele só vai descer na segunda vinda. Nem mesmo na hora do arrebatamento isso vai acontecer. A Bíblia diz que ele estará nas nuvens, e quando a trombeta tocar, os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo, né, aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, e nós, os que estivermos vivos na ocasião, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor, como diz Tessalonicenses no capítulo 4, com ele nas nuvens. Nem nesse momento ele vai pôr o pé aqui na terra. Por quê? Porque ele só vai pôr o pé aqui na terra na segunda vinda, que ocorrerá somente depois dos 7 anos da grande tribulação. Então a igreja
é arrebatada, os cristãos que morreram em Cristo são ressuscitados em primeiro lugar, depois a igreja é arrebatada. Nós ficamos com o Senhor, né? Tem o tribunal de Cristo, onde recebemos coroas e galardões. Depois tem o casamento, né? As bodas do Cordeiro, dura 7 anos lá em cima, enquanto aqui na terra, nos 7 anos, está ocorrendo a grande tribulação. Só depois desses 7 anos é que o Senhor desce juntamente conosco, com a igreja, e aí sim ele vai pôr os pés aqui na terra e vai reinar com cetro de ferro, e vai matar o anticristo, né? Vai jogar ele no lago de fogo, bem como o falso profeta. E então Jesus é a primícia, ele é o primeiro que foi ressurreto. Depois, como diz esse texto de 1 Coríntios 15, versículo 23, quando diz assim: cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá? Dentro desses, os que são de Cristo na sua vinda, compõe-se aí o arrebatamento, né, os cristãos, e também os demais que serão ressurretos durante a grande tribulação e no final da grande tribulação. Quem são esses? Os demais que fazem parte dessa primeira ressurreição, da ressurreição para a vida. Então, voltando, recapitulando, ressurreição para a vida começou com quem? Com o próprio Senhor Jesus, que ele é as primícias, tá? Depois haverá o toque da trombeta, lá em 1 Tessalonicenses, texto já bastante conhecido, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 16, que diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Tá? E diz mais no 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Lembrando que nós temos na live sobre arrebatamento. Essa palavra arrebatado é harpazo. É muito claro o ensino sobre arrebatamento. Comete um erro crasso, comete um erro terrível. Qualquer pregador, ou doutor em teologia, ou quem quer que seja, que sustente que não haverá arrebatamento. É um erro tremendo, porque a palavra arrebatado não quer dizer revelado. A palavra arrebatado não significa e não tem um peso tão simples assim, um peso como algo só ver Jesus, alguma coisa desse tipo. Arrebatado significa ser sequestrado com força, ser retirado violentamente de uma hora para outra, o que dá mais peso, né, ao que nós vemos depois no outro texto de 1 Coríntios 15, quando fala desse ressurreição e desse arrebatamento. Então aqui está dizendo no versículo 17, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados, sequestrados, retirados violentamente de uma hora para outra, juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto de 1 Coríntios 15, que o capítulo 15 é um texto maravilhoso que nós vamos ler daqui a pouco, que fala muito e dá muita base sobre essa ressurreição. Ele diz no 51 e 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que ele está dizendo é, nem todos, quando houver a volta de Jesus para nós, nem todos morreremos, mas alguns estarão vivos, mas todos serão transformados, os que serão ressuscitados, e nós também. E aí ele diz no 52, olha só, lembra da palavra harpazo, sequestrado violentamente? No 52 diz: num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Presta bem atenção que Paulo está dizendo aqui, ó, num momento, num abrir e fechar dos olhos. Aí você junta com a palavra sequestrado, arrebatado. Então aqui, sim, 2 textos, 2 versículos sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tudo é estabelecido, é muito claro, é firme, bem embasada, clara, explícita a verdade sobre o arrebatamento. Mais uma vez eu digo, comete erro crasso, comete erro
terrível o que diz que é uma ilusão ou que é uma espécie de ficção científica ou alguma fantasia. Qualquer pregador ou teólogo que diz que isso não haverá e que não é bem assim. Veja, irmãos, esse assunto sobre ressurreição dos mortos e o arrebatamento, os dois, é extremamente claro e muito importante para a igreja, quanto mais que vemos, como diz Paulo, que o dia se aproxima, né? Diante dessas situações que nós estamos vivendo, né, eu pessoalmente acredito que as coisas não vão facilitar, né, acredito que as coisas vão piorar, tá? Isso aí que está acontecendo agora pode estar dando só um alívio, mas sempre haverá uma variante, sempre haverá alguma outra coisa, até porque os sistemas de controle mundial estão bem sendo firmados aí, como todo mundo está vendo, né? Então isso é a preparação, isso que se podemos dizer que preparação ou pano de fundo profético para o arrebatamento, que nós falamos em duas outras lives. Esses são os sinais, ou seja, aquilo que mostra que o tempo está muito próximo. Então é muito importante nós que fazemos parte do corpo de Cristo termos bem firmado esta verdade sobre arrebatamento, sobre ressurreição dos mortos. Isso tem que ser bem firmado no nosso coração, como eu disse ainda agora, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Então, ressurreição para a vida. Primeiro é Jesus, o Cristo, que é as primícias. Depois, os irmãos que já faleceram em Cristo, que estão dormindo, e nós que estaremos vivos, que seremos arrebatados, né? A terceira parte da ressurreição para a vida são as duas testemunhas que vão surgir lá no final dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Que duas testemunhas são? São vivos, são 2 homens, 2 profetas. Lá em Apocalipse 11, versículos 3 ao 8, diz assim: são essas as 2 oliveiras, a partir do 4. E os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. E se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, né? Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O versículo 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E o versículo 12 diz: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, quem são essas 2 testemunhas? São 2 homens, 2 profetas, tá? Bem, o versículo que nós lemos aqui diz que os cadáveres estariam numa praça da cidade que espiritualmente chama-se, que diz aqui no versículo 8, diz, e o seu cadáver ficará na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde é que o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém, tá? E não tem sentido ser, como alguns sustentam, 2 instituições ou 2 povos, né? Porque não tem qualquer sentido. Veja que para a gente aprender sobre escatologia, temos que lembrar daqueles pré-requisitos básicos, né? Dispensacionalismo, a diferença do projeto que Deus mostra claramente das profecias, que são claramente expostas para os judeus e para os gentios e para a igreja, 3 povos diferentes. E o outro ponto extremamente importante é a literalidade das escrituras. É claro
claro que as Escrituras têm simbolismo, é claro que as Escrituras têm alegorias, mas quando há isso nas Escrituras, claramente você vê que é uma alegoria. A estátua do sonho lá de Nabucodonosor é uma alegoria, é um simbolismo, tá? Assim como outros simbolismos que nos livros do profeta são mostrados, né? Quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, o que vedes? Aí eu vejo um ramo, um galho de amendoeira. Aí Deus diz, viste bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Então é claro que a Bíblia tem isso, mas tem pessoas que são tão alegóricas, extremamente alegóricas, que querem pegar textos que são literais e querer transformar numa alegoria, como o milênio. Dizer que o milênio é uma alegoria de milhares de anos é um erro crasso também, é um erro tremendo. Precisamos entender que precisamos interpretar a Bíblia de forma literal. Então, literalmente, dá a entender que as duas testemunhas são dois homens. Que homens seriam esses? Alguns sustentam que seria Moisés e Elias, né? Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Eu, pessoalmente, acredito que não. Acredito que é Enoque e Elias. E por quê? Porque Enoque e Elias são os únicos na Bíblia que não morreram. Eles foram levados para Deus. E aí cumpre o que está escrito aqui, que são duas testemunhas que servem diante dele, né? Duas oliveiras que servem diante dele. É muito claro isso. Então, eles descem para profetizar durante o período da grande tribulação. E por que eles têm que ser ele, não a igreja? Porque a igreja já foi arrebatada e a grande mensagem da grande tribulação não é salvar crente, não, irmão. A grande mensagem da grande tribulação que será pregada é para a salvação dos judeus. Porque é um tempo de angústia para Jacó, por isso que serão levantadas 144 mil testemunhas, e lá também, literalmente, tanto em Apocalipse capítulo 7, como em Apocalipse capítulo 14, literalmente está mostrando ali que são 12 mil de cada uma das tribos de Israel, Naftali, e aí vai dizendo cada uma das tribos, então mostrando claramente pelo ponto de vista literal de que ali são 144 mil judeus convertidos a Cristo, que serão o grande exército evangelizador para evangelizar o evangelho do reino para a salvação dos judeus. Aí não haverá outros que não são judeus que salvarão? Haverá, porque né, infelizmente muitos desviados e pessoas que estão longe da igreja ficarão aqui e depois vão reconhecer, mas todos eles vão sofrer bastante, porque aquele que detém o anticristo, que é a presença do Espírito Santo por causa da presença da igreja, será afastado, deixando com que o anticristo domine aqui durante o período da grande tribulação, o que trará muitas mortes. Isso é realmente terrível. E aí são levantadas essas duas testemunhas e por fim elas são mortas e elas são ressuscitadas. Elas fazem parte também de toda essa cronologia que podemos dizer que é a ressurreição para a vida. Em primeiro lugar, Cristo as primícias. Em segundo lugar, os cristãos que já faleceram e estão em espírito e alma no céu, mas seus corpos estão dormindo aqui na terra. E aí nós, no mesmo dia, nós que seremos arrebatados. E em terceiro lugar, essas duas testemunhas que morrerão e depois serão ressuscitados. E a quarta e última parte, né, que define, finaliza a primeira ressurreição, são os santos do Velho Testamento, juntamente com os mártires que morrerão na grande tribulação. Então, esse povo todo que vai se converter durante a grande tribulação vão morrer, né, muitos vão morrer, se não a maioria. E eles serão ressurretos no final da grande tribulação, assim como os santos da velha aliança. Alguns pensam que Samuel, Davi e tal serão ressuscitados quando nós formos ressuscitados, mas isso é um erro, porque Samuel, Davi e todo esse povo aí não fazem parte da igreja. Eles são salvos, mas não fazem parte da igreja. Amém? E como a Bíblia diz lá em Hebreus, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O aperfeiçoamento desses santos da velha aliança acontece com o período da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, por isso somente os cristãos, somente aqueles que nasceram de novo vão participar dessa
dessa primeira parte da primeira ressurreição, ou seja, do dia do arrebatamento, ok? Mas aí passa-se os 7 anos, há o casamento do noivo Jesus com a noiva igreja, e aí sim, quando termina a grande tribulação, há essas duas últimas ressurreições para a vida. Em primeiro lugar, os santos do Velho Testamento, como eu disse aqui, que está lá, isso descrito em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Claramente aqui uma alusão aos 7 anos da grande tribulação. Tempos de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Mostra bem aqui, presta bem atenção. Cumprindo o pré-requisito de interpretar sempre a Bíblia, a profecia bíblica de uma forma literal, presta atenção, ele está dizendo: naquele tempo haverá uma angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. O povo de quem? De Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os israelitas. Não está falando aqui da igreja, está falando dos israelitas. O que é um outro erro comum de alguns pregadores, algumas pessoas, é misturar as profecias de Daniel com a igreja. Ali, claramente, o anjo Gabriel diz para Daniel: 70 semanas estão destinadas a Jerusalém e ao teu povo. Não fala nada da igreja. Veja, é um outro pré-requisito que nós citamos aqui. Não só interpretar a Bíblia literalmente, mas entender que existem profecias específicas para Israel, para Judá, e existem profecias específicas para a igreja e profecias específicas para os gentios. Então aqui está muito claro, pelo pressuposto de interpretar a Bíblia de uma forma literal, que essa angústia está destinada ao povo de Daniel, que é a angústia de Jacó, ou aos israelitas que estiverem aqui. Todo aquele, e ele diz assim: todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo do teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, ou seja, os salvos, né? E no 2, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que é quase um paralelo com João capítulo 5, versículos 28 e 29, quando o Senhor Jesus fala sobre essa ressurreição subdividida em duas partes: ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo. Então, os santos da velha aliança, no final da grande tribulação, serão ressurretos. E os mártires da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviverão, até que se completem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é o lago de fogo, irmãos, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então, veja, haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, mas é melhor pegar o primeiro bonde, o primeiro trem, né, que está agora com o Senhor, infinitamente melhor, e ser arrebatado do que ficar aqui durante o período da grande tribulação, porque a maioria será morto. Aqui fala aqui de decapitados, né? E por que serão mortos e agora não são? Porque na grande tribulação, vou repetir o que eu disse ainda agora, aquele que detém o anticristo, que é a presença do Espírito Santo detendo, porque o Espírito Santo é o guarda-costas da igreja, tá? É ele quem protege a igreja. Pastor, mas não teve a perseguição no início da igreja?
teve, mas a perseguição acabou e ainda há perseguição para a igreja, inclusive em países de cortina de ferro, países que perseguem, países muçulmanos, perseguem e matam cristãos, mas no geral a igreja do Senhor, em grande parte, ela não tem essa perseguição do início, tá? E quem protege a igreja é o Espírito Santo. E quando fala proteger, não quer dizer que também evita de ter algum problema de perseguição. A proteção do Espírito Santo vem através do seu agir, os dons do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Quando nós estamos sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, ainda que se junte um exército para matar todo mundo da igreja, quando nós somos sensíveis, Deus guia, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Isso acontecia muito, a gente ouve falar de testemunhos na China, quando o regime estava mais duro ainda e eles perseguiram a igreja e Deus falava através dos irmãos: hoje vocês vão reunir em tal casa, vocês vão reunir em tal lugar, e aqueles irmãos iam para tal lugar. Isso livrava eles da morte ou da prisão, como é comum acontecer nesses lugares que não creem no Evangelho de Cristo, né? Então é o Espírito Santo que protege, só que o Espírito Santo será afastado, né, dessa proteção. Por que será afastado? Porque a igreja, que é a noiva de Cristo, a qual o Espírito Santo foi determinado como guarda-costa, estará com o noivo nos céus. Tá? É por conta disso que o anticristo tem que cumprir o seu papel, porque está profetizado os 7 anos de grande tribulação, que está muito próximo, tá, pessoal? Então, os mártires da grande tribulação serão ressuscitados, e esse será a última parte da ressurreição para a vida. E aí tem a outra ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Em João, nós lemos, né, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz no 29, né, os que tiverem feito bem para a ressurreição para a vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. O versículo 2 de Daniel, que eu citei agora, diz também a mesma coisa: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E Apocalipse, nesse mesmo capítulo 20 que nós lemos, mas o complemento, versículo 11 em diante, diz assim: vi um grande trono branco. Aí sim é o juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso aí, tá? Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, que é a segunda morte. E esta é a segunda morte, como está escrito aqui, o lago de fogo. Versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. Então eu disse agora mesmo que ia falar sobre esses livros aí e o livro da vida. Veja bem, vamos explicar o que é o livro da vida e esses livros. Isso também é muito importante. A Bíblia fala que os que estão inscritos no livro da vida, esses é que vão herdar a salvação. Todo aquele que nasceu de novo tem o seu nome inscrito no livro da vida. Agora deixa eu falar algumas coisas para você, para explicar alguns erros também teológicos que alguns cometem, como por exemplo, tem gente que fala que no arrebatamento as crianças não vão ser arrebatadas, né? Outros sustentam que as crianças têm que ser batizadas, porque se não for batizadas elas não vão ter salvação. Tudo isso é tolice, muita tolice, porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo disse: das tais, das criancinhas, é o reino dos céus. E ele também disse que qualquer um que não recebesse o reino dos céus como a criancinha, não entraria nele. Então, o que está muito claro, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que toda criança, quando morre, vai direitinho para o céu. Você não pode achar que uma criança com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, ela tem pecado. Ela não tem pecado, mesmo que ela cometa alguma estultice, algum erro, mas faz aquilo na inocência de criança. Muitas pessoas que hoje são homens e mulheres de Deus
né? Quando eram crianças eram bem levadas, não é verdade? Crianças não têm pecado, irmãos. Criança vai para o céu, das tais é o reino dos céus, tá? Então por que eu estou dizendo isso? Vamos entender o que é o tal do livro da vida. O livro da vida foi citado desse jeito porque em Israel, durante o tempo da velha aliança, toda pessoa que nascia tinha o seu nome escrito no livro da vida, que eles registravam lá quem era que tinha nascido, ou uma coisa muito parecida com o que nós fazemos hoje quando registramos em cartório as crianças, tá? Então, o que isso nos mostra? Que todo mundo, mesmo o que hoje é um bandido ou uma pessoa que já matou muita gente, quando nasceu, ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. De outra forma, como é que pode... seria uma contradição. Se as crianças das tais é o reino dos céus e se elas vão para o céu, como é que ela não teria o nome escrito no livro da vida? Não é verdade? Seria contradição. Quer dizer que tem uns que são salvos e tem o nome escrito no livro da vida e outros não? Não tem sentido. Então, na verdade, todos aqueles que são inocentes, quando nascem, todas as pessoas que nascem, elas têm o seu nome escrito no livro da vida. Quando morrem, se uma criancinha morrer com 4 ou 5 anos, vai direitinho para o céu. Seu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque espiritualmente não aconteceu com ela o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, veja bem, árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma criança não tem conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? Tanto é verdade que até acidentes já aconteceram de criancinhas matarem outras porque pensa que é uma boneca. Uma criança de 4 anos pensa que um bebezinho é um bonequinho. E às vezes acontece algum acidente terrível porque eles não têm entendimento do que é mal e do que é bem. Exatamente como Adão e Eva eram antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, pastor, quando é que eles conhecem o bem e o mal? Aí depende de cada pessoa e de cada sociedade e de cada criação, de cada família, não é verdade? Tem crianças que com 9 anos de idade já estão entendendo muitas coisas. E tem pessoas que, por causa de uma criação mais protegida, só vão entender o que é o bem e o mal com 12, 13 anos, né? Às vezes até 14. Alguns são bem inocentes, então isso varia muito de pessoa para pessoa e só Deus que conhece os corações sabe quem comeu, vamos dizer assim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Em que momento da vida a pessoa perdeu a salvação que tinha a priori quando nasceu como criança, inocente, se morresse iria para o céu. Então ali o nome da pessoa é apagado. Porque está escrito isso na Bíblia, que apaga o nome de uma criança? Não, não está escrito. Mas é muito óbvio, só você pegar o paralelo com a história de Gênesis. Adão e Eva eram inocentes até que desobedeceram à ordem do Senhor e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali não só uma verdade de algo que aconteceu, mas também é uma simbologia a respeito da vida de cada um. Cada um de nós aconteceu isso. Nós nascemos salvos. Aí alguém pode dizer, mas como é que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado? Entenda, o fruto, a consequência genética do pecado universal cometido por Adão e Eva veio para todos. É por isso que uma criancinha pode ter um câncer, uma doença, ou pode morrer de um acidente, né? E a gente já ouviu falar, infelizmente, de histórias tristes como essa. E tudo isso é resultado de quê? Do fruto do pecado universal. Isso afeta geneticamente e espiritualmente o ambiente protetivo. Então, uma criança herda geneticamente a consequência da morte espiritual. E o ambiente protetivo que eu estou querendo dizer é que uma criança ela depende dos pais. Se os pais são homens e mulheres de Deus, né? O marido e a mulher, a esposa, o pai e a mãe, que são pessoas do Senhor e que nasceram de novo,
eles são responsáveis pela proteção. Mas essa proteção, essa responsabilidade é para todos os pais. Só que, infelizmente, muitos pais vivem uma vida relapsa, vivem uma vida longe do Senhor, em pecado, e é por isso que não há proteção alguma para algumas crianças, não é verdade? Então, veja bem, a criança nasce salva, mas ela nasce em pecado, porque esse pecado foi passado para todas as gerações por causa da falha de Adão e Eva. E aí o que é que acontece? A consequência genética é passada por todas as gerações. Mas espiritualmente, no coração, como a criança não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela está inocente. Então ela sofre a consequência de falta de proteção, e ela pode sofrer a consequência de uma doença ou algum mal por causa da genética do pecado, mas espiritualmente ela vai direto para o céu, porque ela não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá claro aí, pessoal? Por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Para você entender como é que funciona esse negócio de ser escrito no livro da vida. Então, o que acontece depois? Alguém, vamos dar um exemplo, o Joãozinho lá, ele nasceu uma criancinha inocente, se ele tivesse morrido ali, ele iria para o céu. Mas aí com 12, 13 anos ele começa a conhecer das coisas que... começa a ter contato e começa a cometer pecados e aí vai. E ele é amigo de Pedrinho, tem Pedrinho e Joãozinho, os dois nasceram na mesma época, são duas crianças. Então eles vão crescendo. E quando eles estão lá, vamos dar um exemplo aqui, com 17, 18 anos, Joãozinho ouve a palavra do Evangelho, ele aí, qualquer um dos dois, depois dessa idade que conheceu o fruto do conhecimento do bem e do mal, qualquer um deles, se morrer, vai para o inferno, porque não tem salvação. Mas aí o Joãozinho conhece a palavra da verdade, o Evangelho, e aí ele nasce de novo, se arrepende dos seus pecados, e segundo a Bíblia, ele é uma nova criatura, e segundo a Bíblia, ele tem seu nome escrito no livro da vida. Mas o Pedrinho não quis saber disso, quis viver nas farras. Isso é loucura, isso é fanatismo, isso é alienação. Você está nesse negócio aí dos crentes, que é uma alienação. O que é que acontece com o Pedrinho? Ele vai vivendo essa vida de pecado. Lá no futuro, vamos supor que os dois morram, né? Antes do arrebatamento. Então, o Joãozinho morre. E o que é que acontece com o Joãozinho? Seu espírito e sua alma vai para o céu e o seu corpo fica repousado na sepultura. O que é que acontece com Pedrinho quando ele morre? Porque ele não recebeu Jesus, o seu espírito e alma vai para a prisão do inferno, que é uma prisão, não é a segunda morte, é uma prisão, é um estado intermediário. Assim como o céu é um estado intermediário, o inferno é uma prisão, é um estado intermediário. Tá? E aí fica aguardando o quê? Essa ressurreição do juízo aqui, do grande trono branco. Então o Pedrinho lá, o Joãozinho que eu dei o exemplo, ele é ressuscitado no dia que a trombeta toca, e vai lá e participa das bodas do Cordeiro, volta com o corpo ressuscitado para reinar durante 1000 anos, mas o Pedrinho lá ficou esperando, aguardando até esse dia aí do juízo. No dia do juízo, preste bem atenção agora que eu vou dizer, ele é ressuscitado e participa do grande trono branco. Quando chega lá no grande trono branco, aí se cumpre isso que está escrito aqui nesses textos que nós falamos de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 20, tá? Versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Como é que funciona isso? Abre-se os livros de registro de pecados. O que, pastor? Existe isso? Existe. É bíblico, está na Bíblia. Só que, presta atenção, os livros de registro de pecados foram abertos desde o dia em que o homem caiu. Quando o homem pecou e foi expulso do jardim do Éden, Adão e Eva foram expulsos. Então o pecado veio ao mundo e o pecado gerou morte. E desde então eles carecem de salvação que veio a se cumprir por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é aberto o livro dos registros de pecado, então está aqui. Roubou, né? Adulterou, mas tanto qualquer outro pecado, falou mal, né? Desejou mal, ou qualquer coisa aí que possa existir que são pecados. Né? E está ali registrado.
Então a Bíblia diz, sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo é estabelecido. Lembra que eu falei que o inferno é uma prisão temporária, né? É uma prisão temporária. E por que é uma prisão temporária? Porque espera o julgamento, a grande audiência universal, que será o juízo final. E como todo princípio jurídico, né, o nosso direito é um direito baseado no direito romano, e qualquer um que sabe de direito, né, eu já trabalhei 14 anos no Tribunal de Justiça, nós sabemos que para haver aquelas audiências tem que haver provas, então tem que haver depoimentos, são arroladas 3 testemunhas, sendo, não sei se mudou já, né, que já faz 15 anos que eu não estou mais na área do tribunal, mas que era 3, mas podendo ser deixada de lado pelo menos 2 testemunhas. E aí a Bíblia, né, diz o quê? Sobre o depoimento de 2 ou mais testemunhas, tudo é estabelecido. E assim, cumprindo esse papel, né, bíblico, o que acontece no juízo final? O que acontece? Depoimento de 2 testemunhas. Quais são as 2 testemunhas? Os livros que provam que tem pecado, e abre-se o livro da vida e lá não está o nome da pessoa. Então, os livros e registros de pecados é uma testemunha de que a pessoa não é salva, e a não existência do nome da pessoa no livro da vida é a segunda testemunha. E aí a pessoa é julgada para ser levada, sentenciada, melhor dizendo, para ser enviada ao lago de fogo, o Guiena, que é a segunda morte, aonde não fica só com o espírito e a alma, mas é espírito, alma e corpo, como disse o Senhor Jesus, onde o fogo não se extingue e o verme não morre, fazendo clara alusão, quando diz fogo que não se extingue e verme que não morre, uma alusão a sofrimento não só psicológicos, espirituais, mas sofrimentos físicos, ok? Então, aí alguém pode dizer assim, mas então e os crentes? Eles têm registro de pecado? Não, não tem. Quando você nasce de novo, o que acontece com você, né? A Bíblia diz que esta é a palavra da fé que nós pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, a justificação dos pecados, a validade do sangue de Jesus purificando os seus pecados. Amém? E com a boca se confessa a respeito da salvação, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o que acontece quando você nasce de novo? O livro de registro de pecados, como diz a Bíblia, ainda que seus pecados fossem vermelhos como a escarlata, todavia eu os tornarei mais alvos e brancos como a neve. Então, o livro de registro de pecados é apagado, por isso que você se torna uma nova criatura. E lá no livro da vida, você volta ao estado de inocência, como você era quando tinha 4 anos de idade. Então vai lá e escreve o seu nome. Por isso que Jesus Cristo disse assim, qualquer um que não receber o reino de Deus como essa criança, não vai entrar nele. Então você é uma criança, você nasceu de novo. A Bíblia chama você como filhinhos. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Por isso que Jesus colocou aquele termo, Abba, Pai, né? Ou paizinho querido, ou meu papai, o pai que eu tenho como pai mesmo. Ele não é só meu Senhor, ele é meu pai. Aliás, foi essa uma das grandes revelações que o Senhor Jesus Cristo trouxe, e inclusive foi fruto, foi motivo dele ser tão perseguido, porque eles queriam apedrejar ele porque ele chamava Deus de Pai. Não é? E nós somos filhos de Deus e temos Ele como Pai. Por quê? Porque nós voltamos à inocência espiritual. Nós fomos justificados, por isso que somos chamados justiça de Deus. Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, lavado, limpinho, nova criatura. E aí não tem mais registro de pecado, livro com registro de pecado, e o seu nome está lá no livro da vida.
Amém? Então, nós vamos participar do juízo final? Vamos participar, mas não como pessoas sendo julgadas. Nós vamos julgar, como diz Paulo, julgar anjos. Tá? Depois eu falo daqui a pouco sobre isso. Mas a segunda ressurreição é a do juízo. Somente vai para essa segunda ressurreição ser julgado aqueles que estão no inferno. Eu gosto de dizer assim, delegacia do inferno, porque explica melhor, tá? Antigamente era assim, né? As pessoas quando eram presas iam para a delegacia e lá aí depois o promotor vinha e entrava com ação, né? E aí a pessoa era enviada por ofício para a penitenciária, mas ficava provisoriamente lá esperando o quê? A audiência. Aí na audiência era rolada as testemunhas, quando era provado, aí saía a sentença determinando que a pessoa ia ficar tantos anos ou meses, etc., lá na penitenciária. Então eu trago esse exemplo para a pessoa entender o papel do inferno e do lago de fogo. No inferno é uma delegacia onde se espera a audiência. Que audiência é essa? A audiência do juízo final. Tá? Então quem é que vai ser julgado no juízo final? Anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, que são aqueles anjos que estão descritos lá em Gênesis capítulo 6, e essas pessoas que estão no inferno. Ok? Então nós vamos participar como? Nós vamos assistir, mas nós vamos julgar a anjos, como Paulo diz. E por que nós vamos julgar esses anjos? Bem, bom, não está muito claro na Bíblia. Tem coisas, escatologia tem isso, tá, pessoal? Tem coisas que estão bem específicas na Bíblia e tem coisas que por associação, né, ou por lógica bíblica, lógica profética, existe isso sim. Quando a gente vê que várias profecias e várias simbologias ou tipologias bíblicas estão sempre apontando para uma forma como Deus age, como funcionam os princípios bíblicos, por analogia você pode usar isso para ter uma opinião pessoal. Você não pode sustentar, tá, como doutrina bíblica baseada em mais de um versículo. Né? Não podemos sustentar isso, tá? O que eu vou dizer agora é uma opinião pessoal minha, baseada por analogia ao que geralmente, como funciona a forma, como funcionam os princípios bíblicos, ok? Porque que está escrito que nós vamos julgar anjos, isso está escrito, isso está na Bíblia, tá? E que anjo seria isso? Com certeza não são os demônios, porque já estão julgados, né, e vão direto para o inferno, né, ou para o lago de fogo, melhor dizendo. Mas com certeza são aqueles que estão presos esperando esse juízo. E quem é que está preso? Lá em Judas e Pedro fala que quem está preso, esses anjos que estão presos aguardando esse juízo, são os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio. São esses quem? Aqueles que está lá em Gênesis capítulo 6, né? Que vieram e possuíram mulheres, etc, etc, que daí nasceram os gigantes. Ali a palavra original, eu não vou entrar nisso aqui, que será assunto para uma outra aula, ou, desculpa, uma outra live, mas a palavra é filhos de Elohim. Então, filhos de Elohim não é um termo usado para os filhos de Sete ou os filhos justos. É um termo usado unicamente, tá? Não tem outra possibilidade, com relação aos anjos, tá? Depois a gente fala sobre isso aí. Mas eles estão presos. Tanto é que a Bíblia diz, estão no Tártaro, que é a palavra grega para a prisão deles. A Tártaro é um setor do inferno onde estão esses anjos que não guardaram o seu próprio domicílio. Agora, vou falar, tudo isso aí está na Bíblia, agora que eu vou falar a minha opinião, tá? A minha opinião que nós vamos julgar, por quê? Vamos lá, como funcionam os princípios bíblicos e as coisas espirituais bíblicas? Vamos lá. Como somos nós, filhos de Deus? Nós vivíamos em pecado, né? Nós éramos pecadores e decidimos aceitar Jesus como Senhor da sua vida, porque a salvação, ela vem como oferecimento para cada um de nós, mas cada um de nós, pelo livre-arbítrio, nós decidimos. Tanto é verdade que você conhece pessoas que você está pregando o Evangelho, e a pessoa não decide por Jesus, né? Fica lá, mas tem uns que decidem, e esses são salvos, tá? Vamos contar assim, vamos mostrar assim a vida da gente. Então o que nós fazemos? Nosso dia a dia. Nós recebemos ensinamentos da parte do Pai,
nós recebemos direções do Espírito, quanto mais nós nos aprofundamos no Senhor, temos mais desejo de agradar a Ele, e tendo desejo de agradar a Ele, nós buscamos o quê? O processo de santificação. Não é ser santo, que eu já sou santo, você é santo. Todo aquele que nasceu de Deus é santo. A Bíblia fala disso. Mas a santificação é aquele dia a dia de fidelidade, de piedade, como a Bíblia descreve, é o termo melhor. A vida de piedade, que para tudo é proveitosa, né? É uma vida em que se busca agradar a Deus, viver longe do pecado, sem operar nas obras da carne, ou pelo menos procurar não fazer isso, ter essa tendência típica de quem é filho de Deus, de querer agradar a Ele, de querer a presença dEle, tá? É assim que nós agimos, geralmente, né? Claro, filho de Deus. Então nós fugimos do pecado, ou pelo menos devemos fugir do pecado. Veja a posição de eu e de você como crente, como cristão. Nós éramos pecadores, agora nós somos filhos, tá? E nós convivemos com um mundo que jaz no maligno, onde o pecado flui de uma forma libertina, e nós procuramos o que? Agradar a Deus. Então nós estamos fugindo da carne. Vamos fazer de uma forma geral aqui para você entender. O que aconteceu com esses anjos que não guardaram o seu próprio domicílio? O processo inverso. Entendeu? Qual foi o processo inverso? Eles estavam num domicílio celestial. Eles estavam numa posição em que eles não precisavam se contaminar com a carne, mas eles decidiram, o que também prova, isso aí prova claramente, o fato de haver anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, prova claramente a existência do livre-arbítrio, porque Deus respeitou o livre-arbítrio até mesmo dos anjos. Pastor, mas eles não foram condenados? Foram condenados, mas o crime eles cometeram de livre e espontânea vontade. Assim como se alguém sair por aqui, dar um tiro e matar alguém, Deus não vai impedir, porque a pessoa cometeu aquele de livre e espontânea vontade. A pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar Jesus e não aceitar, assim como os anjos tinham o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Por que eles não fazem mais isso? Porque já houve coisa julgada 2 vezes. Criou já o quê? Uma jurisprudência, tá? Quem conhece direito vai entender. Primeiramente, 1/3 dos anjos foram julgados e enviados à terra e se transformaram nos demônios que estão aí na rebelião de Lúcifer. Um julgamento, né? Uma coisa que foi julgada já. Aí vem uma outra leva e não guarda o seu próprio domicílio e, usando o seu livre-arbítrio, vai e desce aqui na terra e possui mulheres, e daí nascem os gigantes, dentre os quais Golias e outros aí são descendentes, e veio o que? Uma contaminação genética sobre a população mundial, e essa contaminação genética foi nos tempos de Noé, presta atenção nisso aí, como nos dias de Noé, tá? E esses anjos foram julgados e enviados para um lugar chamado Tártaro. Então eu estou dizendo tudo isso aí para você entender a minha opinião, por que nós vamos julgar esses anjos. Por quê? Porque nós tínhamos tudo para dar errado, porque nascemos em pecado, mas decidimos pelo Senhor, a salvação que vem dele, que nós dependemos dele, mas nós quebrantamos o nosso coração e decidimos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, decidimos viver essa vida querendo agradar a Deus, você decidimos isso. Isso, venhamos e convenhamos, né? Eu sei que a salvação foi dada por intermédio de Jesus, mas nós sabemos também que tem muitos que não aceitam o Senhor Jesus. Então, o ato de humildemente reconhecer a salvação é um ato de nobreza. Concorda comigo? É um ato de nobreza. A pessoa que está longe do orgulho e decide entregar a vida para Jesus, pratica um ato de nobreza. Agora veja esses anjos que não guardaram o seu próprio domicílio. Eles fizeram o contrário. Eles fizeram um ato não de nobreza, mas de mau caratismo. Eles usaram o seu livre-arbítrio para decair de uma posição que era de glória para vir à terra. Então é por isso que nós vamos julgar esses anjos. Por quê? Porque nós temos, desculpa o termo, para ficar mais claro, nós temos a moral, o nascido de novo, filho de Deus que for arrebatado e for ressuscitado, tem
o respaldo de vida de dizer: eu posso julgar você, para um anjo daquele, porque eu tinha tudo para dar errado. Alguns entre nós nasceram em lares desajustados, alguns dentre nós vivemos uma vida miserável antes de aceitar Jesus, alguns dentre nós passamos por tantas coisas, né? Alguns dentre nós, mesmo depois de ter nascido de novo, sofreram perseguições, sofreram humilhações, sofreram escárnios, e mesmo assim nós decidimos ficar com o melhor, com o Senhor. Nós decidimos por Ele. E esses anjos aí de Gênesis capítulo 6 fizeram o contrário. Estavam numa situação melhor e decidiram vir para a terra. Então é por isso que não há mais isso acontecendo. Por quê? Porque há coisa julgada, já há uma jurisprudência, já há 2 casos que foram julgados fortemente, e é por isso que não há, mesmo tendo livre-arbítrio, mas os anjos eles operam debaixo da cadeia de submissão e autoridade e são fiéis a Deus. E também por causa disso, é por isso que Paulo diz lá em Coríntios sobre a submissão do homem a Jesus e da mulher ao esposo. Ele fala ali, nisso ele fala sobre corte de cabelo, mas não é uma questão cultural que estava em jogo ali, mas a questão de submeter. Estava falando sobre submissão e autoridade. E tem um momento lá que Paulo diz: eu estou dizendo isso por causa dos anjos. Por que ele fala isso por causa dos anjos? Não é por causa de corte de cabelo, mas porque a submissão à autoridade e o respeito a esse princípio bíblico garante a proteção angelical, porque os anjos vão obedecer os anjos obedecem a Deus, mas eles vão proteger, melhor dizendo, aqueles que obedecem os princípios bíblicos. A proteção, né, a guarda celestial acontece por conta dessa submissão aos princípios bíblicos. Você viu o que eu disse até agora, que eu estou falando? Estou falando de uma opinião pessoal, porque é que eu penso que é este motivo que na Bíblia diz claramente que nós vamos julgar esses anjos. Tá? É por causa disso. Tá? Como eu disse ainda agora, a escatologia tem coisas que estão bem específicas, mas tem algumas coisas que, por analogia, como funciona o princípio bíblico, você pode entender. Pois bem, esse é a segunda morte e é o juízo da segunda ressurreição. Tá? Esse assunto de ressurreição, ele é um assunto, eu vou finalizar a live agora, tá? Porque já faz mais de 1 hora que nós estamos de live, e nós vamos continuar na próxima semana com o assunto de ressurreição, a parte 2. Como assim, pastor? Não, porque até agora eu estou falando das coisas relacionadas à sequência e tudo mais. Mas tem um assunto muito interessante sobre ressurreição, que é o fato de a ressurreição irritar os incrédulos. É algo interessante da gente analisar, como está escrito lá em Atos capítulo 26 e Atos capítulo 17, né? E então nós vamos ter uma segunda live na semana que vem, onde nós vamos tratar disso, da irritação por causa do ensino de ressurreição, e também vamos tratar especificamente sobre 1 Coríntios capítulo 15, que também trata um pouco disso aí, dessa questão do choque, né, teológico que o ensino sobre ressurreição causa. Amém, queridos? Espero que você tenha recebido, que tenha sido uma grande bênção para você, mas já fica lá marcado na sua agenda. Semana que vem, 8 horas, quarta-feira, 8 horas, nós vamos ter a segunda parte dessa live sobre ressurreição. Amém, queridos? Sejam abençoados, pratica a palavra de Deus, fica firme, irmãos, o dia se aproxima, está muito próximo a volta do Senhor, o arrebatamento está aí, às portas. Vamos nos alegrar do Senhor, porque junto, né, antes de acontecer o arrebatamento, grande mover do Espírito Santo vai se manifestar sobre a igreja do Senhor por causa da colheita, por causa da última colheita, e tem muita gente ainda que ainda precisa receber essa salvação. Então vamos trabalhar, vamos fazer a vontade do Senhor que está às portas aí. Amém? Até a semana que vem. Sejam abençoados em nome de Jesus.